A minha história é meio, acho que ela é semelhante a muitas outras aí. Então, tinha esse rapaz, que era meu melhor amigo. Eu me apaixonei por ele. Era um grupo de amigos, a gente morava juntos, tipo, numa república, assim. Eu tava no segundo período da faculdade e ele tava no sétimo. A gente tava no ensino médio. A gente se conheceu numa festa, na verdade, aleatoriamente. Eu nunca tive amor não correspondido também, porque eu nunca me apaixonei, né? É isso. E a gente ficou amigo, começamos a conversar e tudo mais. E automaticamente, pelo menos no meu ponto de vista, rolou aquele flerte básico. E aí depois passaram meses e eu ainda lembrava dele e eu encontrei com ele no shopping. E um amigo dele era muito amigo de uma amiga minha. E aí criou essa conexão. E aí As coisas foram fluindo. Mas aí um belo dia tu se liga que você começa a cultivar umas expectativas em relação àquela pessoa que se tornam meio diferente, assim, né? Se torna, sei lá, um momento que tu se liga e percebe, assim, que pode estar rolando um sentimento, um gosto, assim. Continuei agindo como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo de boa, só que assim, não tava de boa. E isso foi começando a me dar muita raiva. A gente começou a sair junto, só que eu comecei a ir além do flerte, eu comecei a realmente investir nele. Eu decorei o mapa astral dele, eu comecei a fazer amizade com os amigos dele, e todo mundo falava, não, vocês super combinam, vocês têm que ficar, não sei o que lá. até que ele me ligou um dia e ele falou: pô, você não consegue abrir mão dos seus amigos por mim? Você consegue abrir mão das roupas que você quer usar por mim? E aquilo foi tipo, uou, me reprimia de um jeito que eu não percebia na hora. Eu não achava que era uma repressão real, não achava que era um machismo. Eu não queria abrir mão, mas sempre me culpando. Eu sempre achava que eu era errada nisso, mas que eu era errada nisso, então fazer o quê? E eu falei pra ele: não consigo. E ele falou: então a gente terminou. E até então ele falava muito pra mim, assim, hipoteticamente, de umas situações, de uns gostares, de umas paixões, assim. E eu sempre pensava, adaptava tudo aquilo como se fosse pra mim. Então fiquei muito naquele universo platônico, assim, do estar sendo correspondido, mas a gente não se falava, aquele desejo do não dito, aquela coisa que tava rolando entre os dois, mas que ninguém falava, ninguém botava pra fora. Então. Até que um dia a gente foi numa festa. E aí tá, a gente tava saindo de uma festa, pulando, cantando. E aí, em algum momento, eu dei o braço, assim, nas duas pessoas que estavam do meu lado. E aí, do lado direito, era uma garota que morava... Enfim, era minha amiga, morava comigo já há um tempo. E nesse momento que eu fiz isso, ela se afastou um pouco. E aí, meio que... rolou uma tensão e que, ao mesmo tempo, eu não sabia muito bem como lidar. E aí, ok, continuei. Meio que disfarçando um pouco que eu não tinha percebido. Eu me declarei pra ele e ele não curtiu, não sei se ele achou ofensivo. Mas, enfim, eu acho que naquele momento eu percebi que, de alguma forma, os meus gestos e a minha aproximação era percebida de uma outra maneira, talvez. E eu não conseguia falar com ele até que uma semana depois ele me respondeu. E eu falei com ele: cara, desculpa, eu abro mão de tudo por você, eu te amo, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada, desculpa, vamos voltar. E aí ele foi lá em casa e a gente ficou, e eu fiquei encantada, fiquei: nossa, a gente vai voltar. E a gente não conversou sobre isso, a gente só ficou. Ele foi embora. E aí no dia seguinte eu tentei falar com ele de novo, achando que a gente tinha voltado. Mas ele não me atendeu. Eu fiquei sabendo depois que ele ficou com uma pessoa lá. E aí, quando eu fiquei sabendo disso e que ele tinha continuado a ficar com aquela pessoa, eu falei: agora eu tenho que falar alguma coisa e seguir com a minha vida, porque senão isso nunca vai sair de mim. Mas aí aconteceu que um dia ele virou e falou que tava namorando, aí me apresentou o namorado e daí foi aquele outro se liga que tu percebe que você tava realmente escutando uma história de um terceiro, que aquilo não era pra você, que aquilo não dizia respeito a você. Assim. Eu tentei ir pra casa dele, tentei falar com ele de todas as formas e ele não me respondia e ele tinha voltado com a ex dele. A amizade acabou e ele não me respondia mais. O trabalho final da disciplina que a gente ia fazer junto, ele desistiu, foi para outro grupo. Eu não sei que sentimento era aquele, mas era a reciprocidade idealizada, mais uma vez. Assim, Então, tipo, tava totalmente cega.
Ele tá com uma garota hoje, aparentemente tá feliz, sei lá. Ela é ótima, é uma fofa, mas não foi pra mim, realmente. Infelizmente.